Boa tarde. Hoje nós iremos fazer a correção de linhas e entrelinhas, tá? Das páginas 35, 36 e 37. Então, vamos lá. Primeira questão. Procure no dicionário o significado das palavras. Procure no dicionário o significado das palavras destacadas. Deixa eu ler aqui as frases. Mas como o corpo do bolão já estava tão maduro que daí a pouco esborrachava e Helena queria porque queria continuar com seu bolão, o jeito foi fazer um de abóbora, daquelas compridas que dão voltinhas, tá? Então, a palavra que vocês deveriam procurar no dicionário significado é esborrachar. A tia procurou aqui, a palavra esborrachar significa o mesmo que estatelar-se no chão, cair, esmagar, tá? 2. Releia o trecho a seguir para responder ao que se pede. Era sempre assim, na hora de ir ajudar no trabalho da roça, ela já era bem grande. Na hora de ir tomar banho no rio e nadar no lugar mais fundo, ela era ainda muito pequena. Na hora em que os grandes ficavam à noite conversando no terreiro, até tarde, ela era pequena e tinha que ir dormir. Na hora em que espetava o pé com o espinho, que queria ficar chorando no colo de alguém, só com dengo e carinho, sempre diziam que ela já estava muito grande para ficar fazendo mano. De acordo com o texto, os fatos narrados que passam na cidade ou no campo? No campo, né, gente? Os fatos acontecem no campo. Explique sua escolha. Então, marquei no campo, porque aqui no texto que a gente acabou de ver aqui, de fazer a leitura, aparecem elementos que caracterizam o espaço do campo, como roça, que aparece aqui, e a palavrinha terreiro também, né? Aparecem também aí, ela falando de tomar banho no rio e nadar no lugar mais fundo. Então, faz referência aí essas palavras, essas frases usadas aí, dá para entender aí que são elementos do campo, então a história se passa no campo, tá? 3. Quem é o personagem principal da história? Como já vimos, o personagem principal da história é Helena, né? Helena. Uma história, ela pode ter uma ou mais personagens. O personagem de uma história é aquele que participa da ação do texto. Ele pode ser principal ou secundário. O personagem principal, que também recebe o nome de protagonista, tem maior importância nos acontecimentos narrados. Os personagens secundários, o personagem secundário tem importância menor no que está sendo narrado. Então, o personagem principal é o protagonista, é aquele que aparece mais na história, né? Ele tem maior importância nos acontecimentos narrados, ou seja, a história gira em torno dele, né? Daquele personagem principal, certo? Então, nós vamos agora para a quarta questão. A quarta questão tem assim: assinale a alternativa correta sobre o texto lido. O narrador do texto é... Vou voltar só um pouquinho aqui. O narrador do texto é narrador, observador, pois conta, mas não participa dos fatos narrados. Então, o narrador do texto aí, ele não é o narrador personagem, é o narrador observador. Ele conta a história, mas ele não participa dos fatos narrados, certo? 5. O que Helena queria entender? Helena queria entender qual era o seu tamanho, ou seja, se ela era pequena ou grande, para desse modo poder se compreender melhor. 6. Por que Helena não podia se ver por inteiro no espelho da sua casa? Helena não podia se ver por inteiro no espelho de sua casa porque o espelho era pequeno e ficava no alto, em cima da pia. Desse modo, ela não podia se ver, ela podia se ver apenas por partes, né? 7. Quem Helena procurou para tentar compreender a questão do tamanho? Para compreender a questão do tamanho, Helena procurou o seu brinquedo bolão, o boi feito de mamão. 8.
Porque Helena não procurou os adultos para que explicassem o que ela queria entender. Helena não perguntou aos adultos sobre a questão do tamanho porque achou que deveria procurar quem estava sempre mudando. E gente grande já é grande. 9. Releia o trecho do texto e depois explique o que você compreendeu. Quando a gente gosta de alguém, não faz mal se esse alguém engorda ou emagrece, fica cabeludo ou careca. Resposta. Quando gostamos de alguém, pouco importa a aparência da pessoa. No caso da história, Bolão está sempre mudando, porém é sempre o melhor brinquedo e confidente de Helena. Certo? Então, essa resposta aqui é uma resposta pessoal. Você vai falar de acordo com o seu entendimento, tá? 10. Releia este trecho do texto, depois faça o que se pede. Sei lá, Helena, é muito difícil. Eu acho que tudo está sempre mudando. As folhas, por exemplo. Quando eu ainda era só mamão e morava lá no alto do mamoeiro, as folhas ali perto da gente eram enormes. Mas as folhas do pé de abóbora aqui no chão eram tão pequenininhas. Depois que seu pai me tirou e vocês me botaram essas pernas, esse rabo e me fizeram essa cabeça, tudo mudou. Claro que mudou, Bolão. Agora você é um boi mamão. Não, as folhas mudaram. Agora eu olho as folhas do mamoeiro lá longe, lá em cima, e vejo que elas são tão pequeninas, mas as folhas da abóbora cresceram muito. Estão imensas, principalmente quando a gente senta junto delas. Eu acho que é diferente. Eu quero saber se a gente pode estar grande numa hora e pequeno na outra. Nem é isso. Eu quero mesmo é saber como é que eu sou. Se eu sou grande ou se eu sou pequeno. Pensei que você ia me ajudar a descobrir, mas só serviu para atrapalhar mais. Converse com o professor e os colegas sobre as questões. Bolão e Helena conversarem sobre mudanças, sobre tamanho. Estão revelando entendimentos diferentes sobre isso. Que diferenças são essas? Então, na forma do Bolão pensar, ele achou que era a posição, né? Que você poderia estar, que você estava vendo as coisas diferentes, observando diferente, né? E para Helena, não, era a questão do tamanho mesmo, de altura, né? De compreender aí o seu tamanho, se ela era grande, se cresceu, ou se ainda era pequena, ela não conseguia entender, né? Devido às vezes ela ser grande para umas coisas e pequena para outras. Responda. Na história, Helena conversa com seu brinquedo favorito, Bolão. E ele também conversa com ela, respondendo às perguntas da menina. Na vida real, isso é possível? Então, na vida real, isso não é possível. As crianças, elas até podem conversar com seus brinquedos, mas eles não dão respostas às perguntas feitas, tá, gente? Então, é um fato imaginário, né? Da imaginação da criança. Fictício. Em sua opinião, Bolão estava realmente conversando com Helena? Explique sua resposta. Então, na verdade, no texto, Bolão conversa com Helena. Por quê? Porque esse texto aí é uma história inventada. Então, as histórias inventadas, elas trazem fatos fantásticos, né? Fatos aí que são irreais, né? Que não podem acontecer, não podem existir. Mas poderia ser também a imaginação da Helena, né? A Helena poderia estar imaginando que ele estivesse aí respondendo as suas perguntas, tá? O importante é que cada um tem a sua conclusão a respeito desse assunto. Mas na história, realmente, Bolão conversa aí com a Helena, tá? Até porque a história é uma história criada, inventada, certo, gente? É uma história fictícia. Aí nós temos aqui você, o que acha? O que vocês irão fazer? Vocês irão fazer a página 38, uma produçãozinha textual, né? Sexta-feira, é o dia de vocês responderem. Então, a página 38, na história, a personagem Helena vive um grande conflito, pois, ora, os adultos lhe dizem que ela é pequena para fazer uma coisa, ora, eles dizem que ela é grande para fazer outras. Então, vocês vão responder. No dia a dia, você também vive esse conflito? Pode fazer um textozinho mesmo no caderno, tá? Porque o espaço aí é bem pequeno. Então, vocês podem estar escrevendo um texto relacionado a esse assunto, tá, gente? Uma produção textual.
O que os adultos dizem a você? Que você é pequeno ou grande demais para fazer o quê? Por que você acha que isso acontece? Você concorda com o que os adultos dizem? Por quê? Você já ouviu um adulto dizer a outro que ele não tem idade para fazer isso ou para fazer aquilo? Escreva um parágrafo sobre como você se sente nessa situação. Então, vocês podem estar escrevendo aí um texto, tá? Respondendo essas perguntinhas aí, vocês vão elaborando um textozinho, tá? Eu gostaria de fazer a correção do texto de vocês, que vocês mandassem aí a opinião de vocês a respeito desse assunto, tá? Até mais!